homenagem a todos os conselheiros e conselheiras do Brasil. Sejam todos bem-vindos, militantes da área infanto-juvenil. Um ótimo congresso a todos. Conselheiros, homens justos, fiéis e capazes, as crianças e adolescentes, os direitos devemos levar. Lutas pelo cumprimento do Estatuto Infanto-Juvenil, representando a sociedade em toda a cidade. Somos fortes, somos justos, brincamos tudo bem varões. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Salvando a humanidade, os direitos sempre assegurar. Anjos pedidos, com amor vamos apacentar. Nas mãos de nossas crianças, a esperança de um mundo melhor. Não deixemos os profanadores destrinchar-nos do meio de nós. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem varões. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Escutar e entender nossos jovens, respeitando a sua opinião. Levar-se de orgulho e paciência, mentes sábias de nossa nação. Dia a dia em fortes batalhas, honoráveis pro nosso país. Semeamos justiça e igualdade, jovens próximos pais. Somos fortes, justiça e igualdade. Pode começar? Olá a todos, uma boa tarde. Vamos dar início à segunda live, da campanha 12 de junho, Dia do Combate ao Trabalho Infantil, um marco na história do nosso país. Em meio a toda essa situação que estamos vivenciando, devido a essa pandemia, esse foi um dos mecanismos que encontramos, para melhor acesso para a população de São José do Campestre. Eu sou Júnior Pinto, estou como conselheiro tutelar de São José do Campestre, com muito orgulho, de exercer esse papel, saber que posso contribuir também, dentro das minhas limitações, com todo esse processo de defesa, de violação contra o nosso infanto juvenil. Primeiramente,
Quero agradecer a Deus por me conceder essa oportunidade. E segundo, agradecer a todos que estão acompanhando, que terá essa paciência, né, de interagir conosco sobre um tema que é muito abrangente, que divide muitas opiniões, né? O tema que será abordado hoje, voltado, né, justamente sobre o dia 12 de junho, dia de combate ao trabalho infantil. O tema que será abordado hoje é enfrentamento ao trabalho infantil, aspectos educacionais e sociais. Ontem demos início, né, à primeira live da campanha com o excelentíssimo secretário da Assistência Social do nosso município, pessoa extremamente competente, né, para exercer sua função, nosso amigo e conterrâneo Michel Platini, e a excelentíssima também doutora, né, nossa promotora da nossa comarca, a doutora Ana Patrícia. Hoje a live será dirigida, né, por mim e o nosso professor Marcones, professor da rede estadual, uma pessoa extremamente positiva, comprometida e muito responsável e, acima de tudo, habilitado no que faz. De início, que eu posso repassar para vocês, e um órgão de defesa, né, de crianças e adolescentes, nós podemos indagar da seguinte forma: Instagram, como o Conselho Tutelar entra nessa luta? por gentileza, para poder mandar o convite para você, para participar da live com o Júnior. Alô, boa tarde, meu amigo Júnior. É um órgão de defesa que inclui também outras redes, né, como assistência social, o CRAS, Ministério Público, Poder Judiciário e assim por diante. Nós, conforme está descrito no artigo 131, nosso amigo Marcondes já está ao vivo. Olá. Dando continuidade, o artigo 131 não condiz esse direito e dever e obrigação, né, de trabalhar, né, na sintonia, né, de garantir aos nossos infantes juvenil. Olá, Marcondes, professor Marcondes está ao vivo conosco. Olá, Júnior. Boa tarde. É um prazer estarmos aqui, né? Para a gente tentar conversar um pouco sobre a realidade da educação e a questão do trabalho infantil, essa relação da educação e trabalho infantil, né? Para nós é um prazer estarmos aqui, poder estar discutindo com você. Eu agradeço o convite, né, ao senhor. Eu agradeço também a Secretaria de Ação Social, né, que faz um trabalho ímpar na nossa cidade de São José do Campestre. O Conselho Tutelar vem trabalhando para atender essa carência, essa necessidade de informação para a sociedade, porque as pessoas têm o Conselho Tutelar como instrumento de prisão de criança e adolescente. Mas, na verdade, o Conselho Tutelar, a função do Conselho Tutelar é proteger. E o Conselho Tutelar tem as atribuições que outrora tinha o juiz de menor, que é fazer encaminhamentos, pedidos, direcionamentos. E temos visto que o Conselho tem feito esse papel na cidade de São José do Campestre. E aqui, nessa tarde, quando você nos convidou para pensar nessa questão da educação, o trabalho infantil, a questão social, o que envolve tudo isso, a gente começou a pensar, né? Vamos pensar um pouco da história do Brasil. O Brasil foi construído em meio à escravidão. E as crianças, nesse contexto, eram exploradas. Como ainda continuam sendo exploradas hoje, né? Mas nesse tempo, no período da escravidão, o pessoal dizia, se acabar a escravidão, o Brasil se acaba.
Porque a base da economia brasileira é a escravidão. Mas vimos que acabou a escravidão e o Brasil continuou a crescer. E hoje ainda se diz, sem trabalho de crianças, se as crianças não fizerem, ninguém faz, mas tem quem faz. Então vamos pensar que a proteção à criança ou adolescente, impedir crianças menores de 18 anos ou adolescente trabalhar, surge em 1891. Estabelecido uma lei, certo? Um decreto 1.313, foi a primeira norma de proteção contra o trabalho que aparece no país, contra o trabalho da criança. Crianças menores de 12 anos a realizar atividade no período noturno. Foi a primeira lei. E de lá para cá, a gente vê que tem aumentado, tem se criado leis para proteger a criança e o adolescente. Quando da Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor hoje no nosso país, a gente vê que essa Constituição trouxe um novo leque de possibilidades. Por que eu digo um novo leque, Júnior? Porque naquele ano, em 88, a gente tinha mais de 10 milhões de crianças que trabalhavam. Mais especificamente, em 1992, a gente tem um dado aqui consolidado, o Brasil tinha 154 milhões de brasileiros e a gente tinha 9,6 milhões de crianças trabalhando. Hoje, o Brasil, em 2016, que é o último dado consolidado que a gente tem, o Brasil tinha 206 milhões de pessoas e tínhamos 2,4 milhões de crianças trabalhando. Quer dizer que houve uma queda considerável, em mais de 2/3. Mas por que isso? Porque criou-se políticas para minimizar, para acabar com esse sistema de exploração. Sabemos que a exploração, o trabalho infantil, não é só questão de resultado de pobreza. É uma questão cultural. A gente vive num país que o errado parece ser certo e o certo parece ser errado. E muitas pessoas acham o trabalho da criança normal. Mas a criança que não estuda, Júnior, a criança que não trabalha, ela é impedida de ter um futuro. A maioria das crianças que trabalham, ela não tem a possibilidade de acompanhar os estudos, porque elas chegam em casa cansadas. Elas chegam em casa com o corpo doído, de passar um dia de trabalho. Eu tive um aluno, com 16 anos, eu perguntei a ele, rapaz, como é que pode, você estudando, você chega aqui e não faz nada? Ele disse, professor, minha vida é muito dura. E eu disse, o que é que você faz? Ele disse, quebro pedra. Eu disse, você quebra pedra? Ele disse, é. Ele me mostrou as mãos, eu fiquei assim, achei um absurdo, toda cheia de calo, toda estourada. E ele disse que trabalhava para fazer 10 mil pedras para ganhar R$400. Rapaz, eu achei isso um absurdo. E aí ele disse, professor, se eu não trabalhar, minha mãe só tem eu e outro irmão, o meu irmão é menor, a gente vai passar necessidade. O menino era um cara com 16 anos, tinha um corpo de homem, mas ele disse a mim, um homem formado, né? 16 anos, já estava um homem, o corpo dele. Mas ele disse a mim, professor, eu sinto tanta dor nas costas. Professor, minhas mãos é assim, ó, estão doídas. As minhas mãos estão doídas. Mas eu trabalho para quê, professor? Eu trabalho para poder ajudar a minha mãe. E aí esse rapaz hoje deve ter uns 22, 23 anos e não tem perspectiva para ele. Porque a lógica do negócio é o seguinte, quem começa a trabalhar cedo não vai estudar. Então, se ele não vai estudar, ele vai permanecer sempre naquele mesmo emprego. Ele sempre vai permanecer numa subcondição de emprego. Não é emprego, é um subemprego. E como é que pode se mudar essa realidade? Como é que nós podemos mudar essa realidade? Essa realidade só pode ser mudada através do estudo. Através da educação. E a educação, ela não é apenas a educação formal da escola. É uma educação que vem de casa. É o pai incentivar. É o pai dizer, meu filho, estude, porque é no estudo que você tem uma perspectiva de mudança. Agora, sabe qual é o problema, Júnior?
é que não existe essa perspectiva dos pais. Nós vivemos numa sociedade do fast food. O que vale é o agora, é o momento. As pessoas não pensam no futuro. O que importa é satisfazer agora. Eu fui um trabalhador. Eu pegava frete, eu vendia dindim, eu criava porco, eu criava galinha, eu criava bode, passava o dia trabalhando. E comecei a estudar aos 14 anos à noite na Escola Belmira Lara, em 1998. Com 14 anos, fiz supletivo. Na época não tinha merenda à noite, na época não tinha ninguém dava caderno, e com um caderno pequeno, uma borracha e um lápis. E aí eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ter um caderno e terminar meu ensino fundamental. Mas aí, eu lembro, a maioria dos colegas que eu tive terminou ali, parou ali. Da turma que eu estudava no Belmira Lara, se eu não me engano, só tem mais 2 pessoas que chegaram a galgar, terminar o ensino médio e se formar. Que fui eu, comigo 3. Eu, Edeildo Cardoso, que é policial hoje e é fisioterapeuta, e mais uma colega chamada Vilma, que é irmã da professora Neide da Estilo Boutique. Certo? Nós 3. Então, são exceções. Quem não estuda não tem possibilidade de crescimento. E aí as pessoas colocam na mente dessas crianças que ganha 10 reais, ganha 20 reais, você vai ter, o outro não tem. Então é uma questão de educação. Os pais devem chegar e ensinar, empoderar os seus filhos que a educação faz a mudança. A educação transforma vidas. Agora, para transformar a vida, tem que ter uma perspectiva, porque a educação é cara. A educação é cara, mas é mais cara não ter educação. Porque a gente vê que as pessoas dizem, mas a educação não traz um resultado. Você estuda 1 ano, 2, 3, 4, 5... Claro, é um investimento a longo prazo. E aí a gente pode ver com as pessoas que nós conhecemos, que estão ao nosso redor. Preste atenção naquelas pessoas que eram crianças quando você era, Júnior, e que não estudaram. Às vezes eu tinha colegas que eram super inteligentes, tinha de tudo, mas ele não progrediu. Por quê? Porque parou. E a educação é esse processo. E aí a gente vê o seguinte, com a situação do Brasil, com a criação do PET em 96 e que chegou ao Rio Grande do Norte em 1999, o PET possibilitava o aluno estudar e receber uma bolsa de 25, 45 reais para o aluno estudar, para o aluno vir no contraturno e fazer as atividades. O governo federal muda essa realidade, se eu não me engano, em 2005, e traz para o aluno a possibilidade do seguinte, o ensino fundamental, ele é obrigatório desde da LDB de 1996. E quando o governo federal diz, vocês agora vão ganhar o Bolsa Família. Vão receber pelo Bolsa Família uma ajuda. Agora você tem que manter o aluno na escola. Pelo menos 75% de presença. O aluno vem para a escola. Aí a gente não tem mais o aluno fora da escola, a gente tem o aluno dentro da escola. Agora, o que fazer com esse aluno que ele não tem uma perspectiva, que ele não vê uma perspectiva na educação? Esse é o grande desafio da gente que trabalha com educação. Incentivar, mostrar que ele é um sujeito que pode mudar. O educando é um sujeito que pode mudar. Agora, para isso, ele tem que colocar na mente que a educação pode fazer a diferença na vida dele. Mas como é que ele vai ter ensinamento? Quando ele chega em casa, o pai diz, menino, vamos trabalhar. Menino, vamos fazer isso. Menino, vamos fazer aquilo. Porque a gente não tem do que viver. Uma coisa bem interessante que eu notei, alguns anos atrás, a gente não via pedintes na rua. Vamos dizer, 5 anos atrás. Hoje em dia a rua está novamente cheia de pedintes. A pobreza está aumentando. A miséria está aumentando no Brasil. E aí vem uma pergunta, Hudson. Qual o papel da educação agora na pandemia e no pós-pandemia? Porque é o seguinte, a gente está vendo num momento atípico. As escolas, tanto particular como pública, não estão preparadas para levar o ensino de maneira remota.
e hoje estão se virando nos 30. A gente nunca teve uma oportunidade tão grande de ter tanto conhecimento perto de todo mundo como estamos tendo agora nessas lives. Tivemos sim. Mas será que o alunado da escola pública tem acesso? Tem acesso à internet de qualidade? Ou ele tem apenas um pequeno aparelho um aparelho de celular limitado, sem acesso à internet? A gente tem que pensar isso. E a gente tem que pensar o quê? Como nós mudarmos a realidade da educação do nosso país. O Brasil investiu muito para tirar os meninos do trabalho infantil. Colocou na escola. Mas a problemática hoje é como transformar esse menino que está dentro da escola, que ele não tem uma perspectiva. Não existe uma perspectiva. A gente tem na escola vários alunos que a gente se depara com eles sem saber o que fazer. Porque eles com 12, 13, 14 anos chegam para a gente e dizem, professor, não vou assistir a aula. Porque lá fora eu vou ganhar dinheiro. E muitas vezes eles são um aviãozinho do tráfico. E a gente não pode falar. Porque se a gente falar, a gente morre. Então, como mudar essa realidade? Como transformar a realidade do aluno que vive na periferia, que a única comida que ele tem, muitas vezes, é o que ele se alimenta na escola, o alimento certo que ele tem. A única certeza que ele tem que alguém se importa com ele é quando o professor chega e pergunta, conversa com ele, fez atividade. A gente tem as famílias, muitas vezes, mal estruturadas. Pais que não vivem mais, o filho vive com a avó, vive com o avô. E esses garotos, essas garotas, é o que precisa da nossa atenção. São eles que precisam da nossa atenção. Então, o papel da educação é mostrar perspectivas para esses garotos. Mostrar que eles podem ser sujeitos históricos, sujeitos de direito, sujeitos que têm direitos e têm obrigações. Sujeitos que podem mudar a realidade e mudar de realidade. Porque quando a gente pensa a realidade que a gente vive, muitos dos nossos alunos não acreditam no futuro. Quais são os heróis desses garotos? Quando eu era pequeno, eu tinha meus heróis. E esse garoto, quem são os heróis dele? Será que não é o jogador de futebol? Ou será que não é o traficante? O chefe da boca, que anda com uma moto nova, que anda com um carro novo? É a gente questionar isso, minha gente. É nós questionarmos como estão sendo os heróis, os espelhos, os exemplos desse garoto. E a educação ela só vai fazer diferença se ela estiver introspectada, se ela estiver dentro de nós. Dentro de nós. Como realidade de mudança. A educação fez mudança em minha vida. Cara, com 12 anos eu não sabia fazer meu nome. Vim aprender a fazer com 12 anos de idade, aprender a ler. Fui estudar com 14. E eu tinha uma perspectiva assim. Qual era o meu sonho? Terminar o ensino fundamental. Deus abençoou, eu fui lá, estudei, fui atrás e terminei. Por quê? Porque tinha alguém que me incentivasse. E muitas vezes esse garoto não tem ninguém que incentive. Se nós analisarmos, se vocês analisarem, vocês são do conselho, Júnior, os garotos que dão mais problemas, que vão mais aí para vocês, são pessoas que não têm atenção. É a carência. A falta de atenção desses garotos que eles não têm em casa, eles pegam, fazem coisas na escola, na rua, para ganhar atenção, requerendo atenção. Já tive alunos com problemas que davam muito trabalho. Como é que eu ganhei esses alunos? Dialogando com eles, dando atenção, sempre no final da aula conversando com eles, chamando ele. Ah, você é meu assessor aqui na turma. Você é responsável por isso, por aquilo. Dando uma responsabilidade a ele e ele se sentindo importante. Porque todos nós gostamos de se sentir importante. Quando a gente passa e alguém chama nosso nome, alguém diz, aí Júnior, Pinto, tudo bom? Você já se sente. Por quê? Porque o nome é um instrumento de identificação. E às vezes aquele garoto ele não tem
esse sentimento de identificação. Ele não estuda, não é porque ele não gosta, às vezes até gosta, mas não tem alguém que diga, olha, estuda, parabéns, quando ele fizer uma coisa certa, dê parabéns. Fundamental. Mas o problema é que muitas pessoas apenas criticam. Criticam esses garotos, não chegam para eles, não conversam. Atualmente, eu trabalho em 3 escolas. Na Escola Estadual de Jorge da Cunha Lima, aqui em São José do Campestre, onde trabalho com o ensino de jovens e adultos, na EJA, à noite. E trabalho na cidade de Serra Caiada, na Escola Euclides Lins do Nascimento, não de Oliveira, que é no bairro periférico, em Serra Caiada, e trabalho na Escola Hermínio Ferreira, que é no centro. Então, são 3 realidades distintas, gente. 3 realidades distintas. Mas tem coisas que são, vamos dizer, que em todas elas são diretas e são claras. Os alunos que têm mais problemas são aqueles que não têm atenção em casa. Os alunos mais problemas são aqueles que alguém não dá atenção, que não se importa com ele, que não impõe limites. E aí, lá eu trabalho com crianças e adolescentes. Aqui eu trabalho com adolescentes e adultos. A gente vê que muitos adultos, às vezes, acham como uma criança, como um adolescente. Por quê? Porque querem atenção. Eu acredito que um dos grandes problemas do século XXI é essa questão do eu. As pessoas precisam se autodefinir como seres humanos. E o trabalho infantil, ela já tira isso da criança. A criança não tem tempo de pensar, não tem tempo de sonhar, não tem tempo do eu. Vive escravizada. Ela pensa todo dia em ganhar R$1, em ganhar 2. Ela pensa unicamente em satisfazer aquele momento. E perde os sonhos. Para a gente viver, a gente tem que ter sonhos. Para a gente viver, a gente tem que ter perspectiva de um dia melhor. E a criança trabalhadora não tem perspectiva de um dia melhor. Ela tem perspectiva do agora. Ela só pensa no agora. Só pensa em satisfazer o imediatismo. E não é isso. Não é isso que nós devemos ensinar. Nós devemos ensinar que a criança ela tem que ter sonhos. E esses sonhos, eles só vão acontecer se nós trabalharmos. Trabalharmos a personalidade dessa criança. Trabalharmos a sociedade. E os pais colocarem em mente uma coisa. Se seu filho não estudar, ele vai repetir talvez o que você seja. Eu estou assistindo o seminário, o simpósio nacional de exploração do trabalho infantil que está acontecendo todas as noites. E eu ouvi uma desembargadora falando e ela colocou uma coisa bem interessante. São 7 gerações. 7 gerações para quebrar esse vínculo de trabalho. Porque senão, se você não incentivar a criança a estudar, ela vai fazer do mesmo jeito do pai, vai repetir. Vai ser o que o pai foi. Ou seja, se o pai é trabalhador rural, ela vai continuar sendo trabalhadora rural se ela não estudar. Vai mudar, vai ficar no subemprego. O que é um subemprego? É um emprego que você não tem carteira assinada, é um emprego que você não tem nenhuma segurança. Por exemplo, a criança começa a trabalhar logo cedo, com 12, 13 anos, carregando frete, como eu já fiz. E ela não vê uma perspectiva de estudo. Ela vai crescer, vai continuar carregando frete, vai fazer 20, vai fazer 30 anos. Ela vai começar a carregar peso na cabeça, carregar aquele frete na cabeça, no carrinho de mão. E ela, quando era criança, ela ganhava R$30, R$40 no dia, era muito bom. Ganhava trabalhando, por exemplo, na sexta-feira, ganhava aquele dinheiro. Mas quando ela se torna adulta, um rapaz, um homem com 20, 30 anos, R$30 não vai dar para suprir a necessidade dela. E vai ser só na sexta-feira. E por que ela não vai ter um emprego? Porque ela não estudou. E por que ela não estudou? Porque ela não teve sonho, não teve perspectivas. Ou seja, precisamos educar, precisamos mostrar. E você, pai, você, mãe, que tem um filho que vive trabalhando, se você não pode ter ele de uma vez, mas incentive ele a estudar. Eu sempre trabalhei e estudei. Me formei em Guarabira, inclusive Michel, meu contemporâneo, né? Entrou 6 meses antes de mim.
A gente trabalhava e estudava. Somos privilegiados, vamos dizer assim, que mudamos nossa realidade, ultrapassamos a realidade dos nossos pais, estudamos mais que nossos pais. Agora, isso é regra ou exceção? Exceção. Infelizmente, eu sou uma exceção, outros colegas são uma exceção, mas precisamos que isso se torne regra. E para isso, a maneira mais simples, eu digo direto, de um pobre mudar de vida é estudando. Tem gente que acha, não, mas eu posso trabalhar. Sim, mas hoje para trabalhar você tem que estudar. Para ser coveiro você tem que ter concurso. Em 2005 houve um concurso para coveiro em Santo Antônio. Eram 2 vagas. Fizeram 252 pessoas para 2 vagas de coveiro. Dá para imaginar a problemática? E cada vez mais está difícil um emprego. E quem é que vai ter os melhores empregos? Vamos dar um exemplo da construção civil. Na construção civil, quem mais trabalha é o servente, mas é o que menos ganha. Quem menos trabalha é o engenheiro e é o que mais ganha. Vamos dizer que um servente na construção civil ele ganha R$1.000. O pedreiro ganha 2, o mestre de obra ganha 4, o engenheiro ganha 8. Mas quem é que trabalha mais? Quem é que pega no pesado? É o servente. E por que ele ganha menos? Porque ele não estudou. Então a educação é isso, ela faz a diferença. É a educação que vai fazer a diferença na vida daquele que estudar. Na vida daquele que estudar. Mas o estudo é fácil? Não. O resultado é imediato? Não. Estudar é um processo. E o resultado ele vai vir depois. Mas a gente tem que colocar a criança na escola. Porque ela estando na escola, ela não vai se envolver com drogas. Ela estando na escola, não vai se envolver com prostituição. A criança estando na escola, ele não vai trabalhar na zona rural para ganhar 10 ou 5 reais. 10 ou 5 reais? Como assim? Se um trabalhador braçal ganha 40 reais o dia, uma criança, se botar para trabalhar, um paga 10, 8, 15. É exploração. Sempre paga-se menos. E muitas vezes eles caem nisso daí porque ele não está na escola. Ele não tem educação. Ele acha que aquilo é o suficiente. Eu tenho uma ex-aluna que ela com 13 anos engravidou. 13 anos. Com 15 anos ela tinha 2 filhos. Hoje ela tem 16, 17 anos. Mas por que aconteceu isso? Porque não teve ninguém para incentivar, para estar ao lado dela. Quando ela começou a namorar, os pais permitiram. Ela começou a namorar com um homem de 30 anos. E engravidou desse homem. Teve um filho, teve o segundo filho desse homem. Então, a educação, ela tira a criança dessa situação e não deixa ela cair nessas esparrelas. Por quê? Porque uma menina dessa, o corpo dela não está nem preparado fisicamente. Por exemplo, uma criança de 12 anos, ela vai trabalhar de carregador, carregando frete, carrinho de mão. Ela vai ficar com problemas na coluna. Talvez crie até uma deformidade, porque os ossos dela não estão formados como de um adulto. Ela ainda está em estado de formação. E se ela trabalhar e estudar, ela não vai conseguir estudar direito. Por que ela não vai conseguir estudar direito? Porque o corpo dela vai estar doído. E é isso que eu quero que a gente pense. Como mudar a realidade dessas crianças e desses adolescentes? A gente só vai mudar a realidade dessa criança e desse adolescente se a gente colocar na mente da sociedade que trabalhar, criança tem pais que obrigam as crianças a trabalhar. O dia todo no roçado bota para estudar de noite. É complicado. Se o pai faz isso, se ele tem condições, para a criança trabalhar, ajudar, bota para ele trabalhar meio expediente, se você não tem condições. E no outro expediente a criança estuda e à noite, quando chega em casa, ele descansa e estuda. Mas se ele trabalha o dia todo e vem à noite para a escola, ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai conseguir estudar. A gente tem que ver os dois lados da moeda. Mas o correto, o certo, é você colocar o seu filho para estudar. Hoje em dia, o Bolsa Família foi criado para isso, para possibilitar a criança estudar. Para possibilitar a criança ter uma oportunidade
uma oportunidade de estudar sem precisar trabalhar. Mas a gente vê que tem acontecido ao contrário. Diga aí, meu amigo Júnior. Outra coisa que eu vejo, que muitas crianças que trabalham à noite. Em Serra Caiada mesmo, onde eu trabalho, conversando com os alunos, e a menina diz, Marcondes, eu rapo junto de fulana, 1.000 quilos de mandioca. Antônio, E ganho... suas palavras são, assim, essenciais para o tema, né, que está sendo abordado. Júnior, eu tenho o ano passado eu conversando com uma aluna, e ela disse que trabalhava de 10 da noite às 4 da manhã para ganhar R$ 20. O que é que ela fazia? Ela rapava, junto de outra menina, R$ 40 as duas, 1.000 quilos de mandioca. 1.000 quilos de mandioca numa casa de farinha. Inclusive, Marcos, você trouxe dados relevantes, né, e importantíssimos, justamente para o tema, né, que está sendo abordado hoje. Sou pai também, eu tenho um filho, e hoje o momento que a gente está vivenciando é um momento difícil, não é fácil. O que nos resta é só clamar a Deus. Hoje acredito que frequentemente todo mundo fala, principalmente o Ministério da Saúde, né, que o melhor medicamento que temos hoje é o isolamento social, né? E a gente bate muito nessa tecla para que as pessoas se conscientizem, né? E abrace essa causa do isolamento. E outra situação que essa é essencial, que dá resultado assim de imediato, é a gente clamar e pedir a Deus que tudo isso passe. Mas você, em suas palavras aí, uma parte que você falou com relação à pandemia, e eu sou pai, tenho um filho, e eu vivenciei algumas situações no qual as mães, né, ou melhor, os pais, né, os responsáveis, né, das crianças e do adolescente, estão extremamente estarrecidas, né, melhor dizendo, com raivas, porque, segundo elas, dizem que estão fazendo o papel do professor em casa. Então, veja a tamanha situação, né, problemática que estamos vivenciando. É isso? Porque, assim, muitas vezes você só tem um dos filhos, né, e você não se doa, nem sequer no momento de pandemia, que você tem que estar em isolamento, e assim, você não procura nem sequer passar uma horinha, 2 horas com a criança, né, e enfim, com o seu filho, para tentar ajudar. Porque entende-se que isso é papel somente do professor. Então, assim, é uma falta de consciência, de conscientização tão grande, que nos deixa também muito triste com relação a isso, né? Porque isso afeta também no trabalho infantil, não é isso? Ora, se o pai não está ali para conscientizar, para ajudar, né, no que é preciso, né, hoje que é fundamental, justamente por causa dessas aulas remotas, que ainda estão em fase de análise, né, avaliativa, né, por causa que tudo aconteceu muito rápido e a gente está vivenciando há poucos meses, há poucos dias, podemos dizer assim. Mas, para encurtar um pouco, né, porque o tempo está passando muito rápido, eu sei que a live assim está bombando. Eu agradeço muito aos conselheiros, né, que estão nos acompanhando de montes das Cameleiras, né. Temos também a psicóloga Ângela, né, que é a esposa do nosso amigo Romário, e Ramson também, que é o psicólogo por trás, Michel, Kaline, enfim, a todos, em especial a população que está nos assistindo e entendendo como está funcionando essa transmissão para toda a sociedade. Mas eu quero destacar aqui, Marcondes, para você, o artigo 60
do Estatuto, que diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Né? Já lá no artigo 61, 62 e o artigo 63, diz o seguinte, está descrito da seguinte forma. No artigo 61, a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto desta lei, caso o Estatuto. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Aí é onde vem o detalhe, porque no artigo 63 tem 3 incisos que eu quero que você comente um pouco sobre esses incisos, né? Porque assim, são essenciais para a área, né, que você atua como educador. E, enfim, para o meio social também. É isso? No artigo 63 diz o seguinte: a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Certo. Você fala um pouco desses princípios. Primeiro inciso, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. E o terceiro inciso, horário especial para o exercício das atividades. Certo, Marcos? Certo. Então é o seguinte, vamos lá. O primeiro é para falar sobre a questão da formação, né? O que eu vejo, sabe, Hudson? A legislação brasileira ela é muito clara sobre o direito da criança estudar, a criança e o adolescente. O ensino fundamental é obrigatório para todo mundo. O ensino médio não, mas o ensino fundamental é um dever do Estado para com a escola pública obrigatório para receber e dar prioridade à criança estudar. Tem que ter vaga. Frequência obrigatória ao ensino escolar. Mas a gente vê que na lei é muito bonita, mas a prática é muito difícil, meu amigo. Vamos dar um exemplo claro. A Escola Estadual Teófilo da Cunha Lima, escola estadual. Hoje a gente tem 500 alunos, a gente já chegou a ter 1.500 alunos. É uma escola que tem uma estrutura física boa, mas para colocar... É isso? Oi? Para a gente colocar, por exemplo, o ar-condicionado da escola, a gente conseguiu com o diretor da DIREC, descobriu que os aparelhos de ar-condicionado já fazia 2 anos que estavam em Natal, e para a gente conseguir, fomos atrás do diretor da DIREC, Marcelo, ele foi várias vezes em Natal, os aparelhos de ar-condicionado chegou. Para se colocar na escola, quem colocou foram os alunos e professores, para a escola ter o aparelho de ar-condicionado. Para a escola ter o aparelho de ar-condicionado colocado, foi colocado com o dinheiro dos alunos e dos professores da direção. Então, assim, a escola, na prática, é uma coisa, na teoria é uma coisa muito bonita. Na prática, para o aluno ter o direito dele, tem que ser uma construção, Júnior. É uma construção. E você sabe muito bem disso, que você está no Conselho Tutelar, que muita coisa para acontecer, você se descabela, você luta, você briga. O aluno ele tem direito de ter uma formação adequada para a idade dele. Uma formação técnica, certo? O aluno é para ter um curso para formar tecnicamente ele. Mas às vezes a escola não tem nem condições físicas para dar esse aluno. A gente vê, por exemplo, se fosse para funcionar adequadamente, várias escolas do nosso município hoje não estão funcionando, porque a infraestrutura física é complicada. A gente não tem a estrutura física. A gente tem uma universalização da educação, agora essa educação precisa de qualidade. Precisa de qualidade. A gente tem qualidade humana, mas falta qualidade física nas escolas. Campestre tem um nível muito bom de profissionais, mas a gente não tem a qualidade, a questão das estruturas físicas. Não tem uma bolsa de incentivo. A escola não oferece o aconchego necessário para manter o aluno. Hoje se fala do ensino integral. Não sei se você já ouviu falar essa realidade do ensino integral. Mas como manter o aluno na escola do ensino integral se o governo do estado, meu governo, certo? Eu votei na governadora, mas eu faço essa crítica a ela. Como é que eu vou manter o aluno dentro da escola se falta merenda na escola?
Na rede municipal, não, mas na rede estadual, às vezes, passa uma semana, 2, 3 semanas sem merenda. As escolas não têm refeitório. A escola não tem um lugar para o aluno dormir, descansar o meio-dia. As escolas não têm um laboratório de informática. A escola de Ógenes, por exemplo, não tem. A escola não tem internet para o aluno ter acesso. A internet que tem, às vezes, não dá nem para o professor acessar. O aluno ele não está preparado para ir para a escola e passar o dia lá sem nada. Vai ser um amontoado de crianças. Vai ser um amontoado de crianças. Então, assim, a escola, primeiro, o governo tem que dar estrutura para que a escola funcione. Aí, quando ela funcionar, aí vai acontecer todas as outras coisas. Pergunto novamente a minha aí que você perguntou. Por favor. Eu acho que eu fugi da pauta. Júnior, qual foi o artigo que você me disse do ECA? Júnior, qual foi o artigo do ECA? Júnior, qual foi o artigo que você falou do ECA? Para eu ver aqui. No artigo 63, não é isso? Eu vou só implementar um pouco, Marconi, eu vou só complementar um pouco o que você falou com relação ao Estado e ao município. Você está me ouvindo? Tô sim. Eu vou complementar, Marcondes, professor Marcondes, da seguinte forma. Hoje a gente tem uma rede, temos redes de proteções que se deparam com essa realidade. E assim, são pessoas que eu conheço, são profissionais extremamente capacitados, né, que tanto da assistência social, como do CRAS, CAPES, NASF, enfim, são pessoas que a gente conhece que são comprometidas e capacitadas, gabaritadas para exercer a função. A gente sabe que o trabalho do Conselho, o Conselho ele não executa, ele caminha, ele requisita, ele solicita, e sempre que a gente tem, porque eu falo a respeito dos profissionais que estão trabalhando nesses órgãos, porque sempre que a gente encaminha, a gente tem essa resposta de imediato. Né? Uhum. Ou seja, então são redes que estão funcionando diariamente e conforme a necessidade da população. Às vezes a gente entende, né, que a demanda é muito grande, a demanda é muito alta, então, de certa forma, não tem como você né, tentar sanar toda aquela realidade. Mas, na medida do possível, todos os profissionais, hoje, né, que estão atuando em seus órgãos, seus referidos órgãos que fazem parte dessa rede, sempre que a gente solicita, eles estão ali atendendo rapidamente, entendendo e tentando solucionar junto ao nosso órgão, o Conselho Tutelar. Como vou voltar a repetir mais uma vez. A gente não executa, a gente encaminha, a gente solicita. Nós somos um órgão que estamos trabalhando diretamente com as famílias. Né? Eu vou repetir agora o artigo, é o artigo 63. E nos incisos 1, 2 e 3 diz o seguinte. No 1 diz a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. A garantia, que foi justamente o que você falou, que é um direito. Não é isso? E no inciso 2, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. E o inciso 3, horário especial para o exercício das atividades. Certo? Júnior, é interessante essa colocação, a formação técnica profissional, não é isso? O que eu tenho visto nos últimos 2 anos, tem existido um interesse por parte do governo federal de acabar com o ensino noturno no Brasil. De acabar com o ensino noturno. O que é que o ensino noturno possibilita? Isso aí, o ensino técnico. Geralmente os cursos técnicos são para pessoas que não têm condições de estudar de dia e veem no ensino técnico uma possibilidade de ter emprego. Um horário especial para as atividades. Geralmente as pessoas estudam à noite. Não é isso? E no Brasil, atualmente,
estão tentando acabar com o ensino público à noite, o ensino médio à noite. Estão tentando acabar. No estado do Paraná já não existe mais ensino médio à noite. Então, o que isso vai acarretar? Um maior aumento na desigualdade educacional. Porque, assim, qual o propósito da educação? É possibilitar mudança, a ascensão social. E a ascensão social só vem com a educação. E se o aluno que trabalha de dia, infelizmente, tem o aluno que trabalha de dia, que ele passa o dia na roça, vai para a padaria, vai para o mercadinho do pai, vai trabalhar, para a noite ele ir para a escola para poder concluir o ensino fundamental, médio, superior. Sem o ensino médio à noite, esse aluno vai ficar impossibilitado. Ele não vai ter mais acesso ao mercado de desenvolvimento. Ele não vai mais desenvolver porque ele vai parar por ali. Então, assim, qual o propósito que deve existir? Uma luta. A educação, Júnior, não é só a educação formal, é uma educação social, é uma educação que lute pela mudança, que brigue pela qualidade de vida. Como você colocou, hoje Campestre é um céu em relação a outros municípios. Em Campestre, quer queira ou não, ter falhas tem coisas que não funcionam, tem, isso é normal. Porque qualquer instituição tem um lado ruim. Mas assim, Campestre tem muita coisa que funciona. Você chega aí em alguns municípios que você não consegue ver nada funcionando. Nada. As pessoas não têm nada. Campestre, graças a Deus, faz anos que a gente não tem problema com médico, com falta de médico. É médico de plantão 24 horas. Tanto para criança, para o idoso, para o adolescente. Você vai ali em Santo Antônio, onde tem um hospital regional, tem dia que não tem médico. Então, assim, a educação, ela tem que ser uma educação formativa, uma educação que a pessoa seja capaz de brigar pelos seus direitos, uma educação que leve ao ser humano a dizer, não, eu vou questionar a situação que eu estou vivendo. O que a educação tem que fazer é colocar consciência na cabeça daquele que está sendo explorado, para ele entender que está explorado. Quando ele entende que ele está sendo explorado, quando ele entende que seus direitos estão sendo feridos, quando ele entende que está passando por problemas, que para mudar esses problemas, para mudar a realidade da vida dele, ele tem que sair do lugar que ele está para ir para outro lugar. Sim. Aí sim temos uma pessoa educada. Educação não é só conhecimento. Educação é conhecimento que leve a mudar, que torna a pessoa um ser ativo. Um sujeito ativo, um sujeito histórico, um sujeito social, que briga pelos seus direitos. Graças a Deus, a nossa cidade mudou. E a tendência é mudar para melhor. A nossa Campestre nos últimos 20 anos, que eu acompanho a política local, deu uma mudada. As pessoas têm mais consciência. Você sabe que eu fui candidato ao primeiro Conselho Tutelar e não ganhei, né? Fui o último colocado. Suas palavras, como assim, são essenciais, como eu já frisei, são fundamental, né? Mas, infelizmente, assim, o tempo já está se esgotando, né? Quando a gente senta para conversar, principalmente com educadores, no qual eu tenho bastante amigos, eu tenho respeito, trabalhei com muitos e aprendi também, né? Enfim, a gente levaria a tarde, o dia todo, porque é muito bom. Isso é da índole também, né? A parte interna, vamos dizer assim, do professor. Ele gosta muito de dialogar, né? Mas, infelizmente, o tempo está se esgotando. De antemão, eu quero agradecer muito, né, em nome do Conselho Tutelar, os conselheiros que aqui estão representando esse órgão, a minha pessoa, Júnior Pinto, Jefferson, Márcia Cristina, Abraão Paulino, nosso amigo Hélio dos Anjos e nossa amiga Andresa Gadelho, né? São pessoas que estão representando esse órgão aqui no nosso município, né? Que fomos eleitos pela vontade da população de São José do Campestre. Então, de antemão, a gente quer agradecer, a gente fica extremamente grato a você, certo? Por poder compartilhar essa nossa campanha. Repito que iniciou-se ontem, né, com Michel Platini e a nossa promotora da comarca daqui do nosso município, doutora Ana Patrícia, duas pessoas assim, extremamente capacitadas e gabaritadas, né? E não podemos deixar também de
convidar a você para amanhã dar continuidade, até porque amanhã é o dia D mesmo da campanha, né? Amanhã teremos outra live, né, com nosso amigo Jefferson e a psicóloga Heloísa, se não me falha a memória, né? A psicóloga Heloísa e o conselheiro Jefferson. E isso é às 3 horas da tarde. E às 8 horas da noite será com nossa amiga Kalina Soares, também. Kalina Soares é uma pessoa extremamente capacitada também, que sempre está nos apoiando, nos incentivando, né, nos orientando, nos aconselhando e nos ajudando nessa longa jornada, né, da nossa gestão. E nossa conselheira também, amiga, né, Márcia Cristina. Isso é de 8 horas da noite, certo? Para encerrar, eu vou lhe dar um espaço para você fazer seus agradecimentos, suas considerações finais, Marcondes. Mas antes, devido a toda essa situação que a gente está vivenciando, eu queria, né, ontem, meu amigo Roberto, conselheiro de Montes da Gameleira, me passou um versículo bíblico, e assim, isso me contagiou muito, certo? E eu quero ler aqui para vocês. Fica 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero agradecer a participação do meu amigo Roberto, que está nos acompanhando, né, que me enviou ontem esse versículo. E também ontem, uma pessoa também que eu pedi, né, a ela uma mensagem, e ela me passou, que é nossa amiga Dora Bezerril, que é de Fernando Pessoa, nos ensinando, anos atrás, o que fazer após a pandemia. E diz o seguinte: depois de tudo ficam 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos